No jogo da Liga Europeia, por um milagre, conseguimos evitar a tragédia. O jogador de futebol da Lazio quase matou o jogador adversário. A vergonha dos clubes ingleses. O Manchester United mais uma vez não conseguiu manter a vitória e o Tottenham de Londres até perdeu para o super pequeno AEZ. E Eldor Shomurodov, o orgulho de todo o Uzbequistão, está criando beleza novamente. Falaremos sobre isso e muito mais hoje. Amigos, esta é a dose de futebol e as 10 notícias mais quentes até agora. Deixe seus likes reais e continuaremos trabalhando sem folgas. Bem, eu desejo a vocês um bom apetite e uma boa visualização. Darwin Núñez deu a assistência mais importante no jogo contra o Paris Germain, por isso ele recebeu um enorme agradecimento. Mas, veja bem, para justificar a permanência de Darwin no clube, isso é pouco. Darwin continua sendo um jogador de futebol com um potencial muito alto. Trabalhador, resistente, produtivo, fisicamente forte e rápido. Com a cabeça no lugar, é um dos melhores atacantes da liga na abertura de jogo. E a execução não é tão ruim se acreditar nas estatísticas. Apenas os erros de Darwin em lances vazios são muito lembrados, mas Nuno os compensa com gols inesperados em situações difíceis. Na minha opinião, o problema do Nuno é que ele é muito sensível, reage às notícias nas redes sociais, fecha os comentários após erros e tudo mais. Isso me lembra de alguma forma. Não ler os comentários é comum, exceto quando o assunto é futebol. Lembro-lhe que na primeira hora após a publicação do vídeo, eu respondo a todos. Mas não vale a pena prestar atenção aos comentários, mesmo quando eles são elogiosos. A Nuni constantemente verifica o que seus fãs escrevem para ele, apesar das críticas sobre seu desempenho pelo Liverpool nesta temporada. Darwin é ruim mesmo em seus pontos fortes e parece piorar na identificação de momentos oportunos. Ele não se encaixou no estilo de slot, mas é mais uma questão psicológica. Bem, não é ideal, mas ele deveria mudar de equipe se quiser levar sua carreira para um novo nível ou pelo menos voltar ao que era antes. Segundo informações, Darwin percebeu isso e planeja sair de Liverpool no verão. Além disso, ele já tem algumas ofertas em mãos. As ofertas da Arábia Saudita não o interessam muito, mesmo que paguem bem. Mas Nuno é ambicioso e suas prioridades são metas esportivas, pelas quais ele tem respeito. A fonte afirma que o Atlético de Madrid também está interessado em Nuno e que os espanhóis queriam assinar com Nuno no inverno, mas o Liverpool recusou, pois não conseguiram encontrar um substituto a tempo. Por que os espanhóis precisam de Darwin? Em primeiro lugar, o atacante é perfeito para Simeone. Não importa quantos gols o adversário marque, se ele não se esforça na pressão e na defesa. E Nuno é muito mais do que isso. Além disso, Antoine Griezmann sairá em breve do time. Julián Álvarez provavelmente será o novo camisa 10 e sua função atual será assumida por Nuno. Bem, e a direita do volante? Também a mídia espanhola escreve que o Atlético de Madrid planeja assinar gratuitamente com Raheem Sterling. Por que parece um piloto falido para o projeto de Madrid? Eu honestamente não entendo. Mas claro, Diego Simeone é mais visível. Aliás, já que estamos falando sobre Raheem Sterling, tenho ótimas notícias. E não apenas para os fãs do Chelsea, mas também para os fãs de outras estrelas do futebol mundial. Minks são figuras colecionáveis de personagens de jogos populares, filmes, séries e esportes. A Minks tem uma grande linha de futebolistas de vários clubes como Paris Saint-Germain, Manchester City, Chelsea, Liverpool, Barcelona. Claro, as figuras de Lionel Messi e do lendário Diego Maradona. Coleta uma coleção de personagens de animes cult, séries populares ou estrelas da cena musical. As figuras de 12 centímetros se encaixam perfeitamente em qualquer prateleira e cada embalagem é estilizada sob o universo do personagem, o que adiciona autenticidade à sua aparência. O Minix pode ser um ótimo presente para suas meninas no Dia Internacional da Mulher. Você certamente encontrará lá os personagens favoritos de suas outras metades. Jogo em Lula, Vingança, Bruxa, Ataque, Titãs, personalidades cult do mundo da cultura pop Elvis Presley, Freddie Mercury, Rainha Elizabeth, Michael Jackson e muitos outros. Personagens dos universos de Harry Potter e O Senhor dos Anéis estão a caminho. Siga as atualizações da marca nos marketplaces e no grupo oficial Minix no Vcontact. Você pode comprar as figuras na Amazon, na Wildberries ou no Yandex.pu Market. Todos os links necessários estão na descrição deste vídeo e no comentário fixado. Então segure firme, vamos seguir em frente.
Giovanni Infantino muda o futebol suíço, sugerindo que a União das Federações Europeias de Futebol tem receitas significativamente maiores do que a Federação Internacional de Futebol Associação e decide corrigir a situação. Assim surgiu a ideia de expandir o Mundial de Clubes. O calendário de jogos, já sobrecarregado, complicou-se ainda mais devido ao torneio. Agora, com os calendários superlotados, cada segundo clube tem um problema. Mas vale a pena notar que as equipes ganham bastante no torneio. Entre os participantes do campeonato do clube, $1 bilhão será distribuído. Verdade, isso é apenas metade do orçamento do torneio. Manchester City e Chelsea, por diferentes estimativas, receberão de 60 a 100 milhões de dólares pelo campeonato do clube. Infantino expandiu o Mundial de Clubes e agora pensa em assumir os torneios normais. Segundo a publicação, a expansão simultânea do Campeonato Mundial está sendo discutida. 2.030 equipes de 48 a 64 em homenagem ao centenário do torneio. O presidente chamou a ideia de interessante e digna de uma análise cuidadosa. No entanto, espero que ela ainda recuse. O número de participantes do torneio já aumentou para 48. E sejamos honestos, isso já é demais. Vamos lembrar a última Copa do Mundo no Catar, como a seleção do Catar nos surpreendeu. Eles surpreenderam a todos e não mostraram nada no torneio. E o Catar é a 48ª equipe no ranking da Federação Internacional de Futebol Associação. É natural que, com mais seleções na Copa do Mundo, as receitas aumentem. Mas Infantino pensou na qualidade do futebol e na perspectiva de longo prazo. A decisão dele de trazer mais seleções matará a fase de grupos e as fases iniciais dos playoffs. Por que precisamos de um torneio que não podemos assistir pelo menos até os playoffs? Eu posso dar uma olhada na qualificação para a Copa do Mundo e não durante a Copa do Mundo. É para isso que serve, para que o Mundial seja o auge. A verdadeira disputa dos melhores, não uma chatice monótona. Enfim, outra estranha e simplesmente prejudicial iniciativa de... A Bavária impressionou muito. No jogo contra o Bayern, Xabi Alonso achou que seria suficiente repetir a tática para a viagem de fevereiro para Munique. Mas a empresa aprende com os erros. Naquela época, os jogadores do Leverkusen pressionavam os vermelhos, que perdiam a posse de bola e não conseguiam se firmar. O Bayern atuou novamente de forma muito compacta, mas desta vez adotou uma abordagem simples e eficaz. Fez seus jogadores passarem a bola para o outro lado em qualquer situação confusa. Ganhou o duelo, atire aqui mesmo e mande o projétil ainda mais longe. A diagonal corre na diagonal e persegue diagonalmente. O sucesso da Baviera não teria acontecido sem a forte partida dos semifinalistas. Leon Goretzka e Joshua Kimmich criaram essa vitória para os vermelhos. Em fevereiro, Xhaka e Palazic fisicamente superaram Kimmich e Pavlovic, mas a dupla Goretzka-Kimmich destruiu os meio-campistas farmacêuticos. Respeito individual para Joshua, ele conseguiu conter alguém que parecia impossível de ser contido. Floriana Wirtz. Joshua se esforçou tanto que literalmente levou seu colega de equipe ao ponto de ruptura nervosa. Após a substituição, Florian ficou furioso com Jeremy Frimpong e entrou em grande tilt. Kimmich se destacou no Bayern na recuperação de posse, ganhou tantos duelos quanto Goretzka e foi superior em interceptações. E isso em um jogo ideal de posse de bola. Esse jogador pode sair da Baviera como agente livre. Em Munique, acreditam que não podem deixar Joshua partir. Segundo o Bild, ontem os jogadores do clube tiveram uma rodada de negociações muito positiva. Kimmich quer ficar e assinará um contrato de 4 anos com o clube, com quase todos os termos acordados. O anúncio deve ser feito ainda esta semana. Pelo que entendo, ele não receberá certos benefícios, como um bônus por assinar o contrato, porque perdeu o último prazo. Bem, mesmo sem eles, o Bayern encontrou argumentos para convencer Joshua a ficar. O treinador Leon Paulo Fonseca gritou e empurrou o árbitro Benoît Mille durante a partida contra o Brest. Ficou imediatamente claro que o treinador seria seriamente punido por isso. Mencionaram uma proibição de 7 meses, mas foi ainda mais rigorosa. O comitê da Liga decidiu suspender o português por 9 meses até o dia 15 de setembro de 2025. É proibido a Fontec estar antes, durante e após os jogos na bancada, no vestiário do árbitro, no campo, no túnel e nos corredores que levam a essas áreas. E para cumprir as responsabilidades oficiais usuais de um treinador. Depois disso, Paula será permitida ao menos estar nos corredores e no túnel, mas todas as outras proibições permanecerão em vigor até o final de novembro. O português se desculpou com os juízes após o incidente. Paulo frequentemente discute e entra em conflito com os árbitros. Não é necessário ir longe para um exemplo.
Em Milão, ele afirmou que o árbitro Luca Pairetto fez um circo no campo. Depois, ele disse diretamente que os juízes são contra o Milan. Na França, evidentemente, a arbitragem não é tão ruim, não discutirei. Geralmente falamos sobre escândalos na La Liga ou Premier League, o que é comum, já que são ligas mais populares que o campeonato francês. Roberto Di Zerbi, italiano, recentemente reclamou da qualidade do trabalho dos árbitros na Ligue 1. Ele disse que nunca mais trabalhará na Liga Francesa, depois de Marsella. Os nervos são mais caros. Contudo, a arbitragem ruim não justifica a conduta de Fonseca, ainda que a longa desqualificação pareça somente uma humilhação pública. Um precedente para proteger os árbitros. Após a proibição, Paulo declarou uma grave injustiça. Eu não tinha a intenção de mostrar agressão física. Vamos continuar trabalhando para encontrar uma solução e organizar a equipe da melhor forma, preparando-a para as partidas. Surpreendentemente, Fonseca segue em Lyon, embora sua demissão parecesse certa. O proprietário do Lyon, John Textor, apoiou publicamente o treinador, dizendo que seria uma punição muito severa e que ele está do lado do treinador e chamou Fonseca de a pessoa certa para o clube. Paulo terá que descobrir como liderar a equipe neste momento. 9 meses de proibição. Eu não me lembro de uma desqualificação de treinador tão longa. Parece que teria sido mais fácil para Lyon demitir Fonseca e contratar um novo treinador. A primeira rodada da Liga dos Campeões 1-8 foi marcada pelas performances dos goleiros. Cech e Alisson criaram verdadeira magia no gol. Os goleiros também fizeram milagres. No jogo entre Bayern e Bayer, Matej Kovar realizou um feito incrível. Manuel Neuer conseguiu se machucar enquanto comemorava o gol de Jamal Musiala, lesionando o músculo da panturrilha. De acordo com o jornalista Florian Plettenberg, o capitão do Bayern perderá 4 partidas, incluindo o jogo de volta contra o Bayern. Devido à lesão de Mano, o jovem de 21 anos, Jonas Urbig, teve que entrar em campo, que se transferiu de Colônia no final de janeiro por 7 milhões de euros. Essa foi sua estreia pelo Bayern. O mais interessante é que o rapaz estreou na Liga dos Campeões antes de jogar na Bundesliga, a primeira divisão alemã. E ele jogará a próxima partida contra o Bayern. Mas o Bayern tem outro goleiro, Sven Ulreich, e ele, entre outras coisas, também estava na lista. Porém, por alguma razão, ele estava sentado na arquibancada com os fãs, ainda por cima em roupas casuais. Só após a lesão de Neuer, Ulreich lembrou que é um jogador, não um fã do Bayern, saiu da arquibancada para o banco e se trocou. Isso acontece com Ulreich quando ele tem mais experiência. Apesar de assistir ao jogo com os torcedores, em vez de Mané em campo, ele provavelmente teria aparecido. Como se sabe, a experiência é decisiva. Vostar é uma prova honesta disso. Kurilchik retornou após o fim da carreira e fez uma partida top contra o Benfica com 8 defesas, incluindo 5 após chutes da área de penalidade. Dizem que Szczęsny assinará um novo contrato com o Barcelona, mas o próprio polaco não tem pressa em anunciar isso. Agora eu não estou pensando nisso, estou focado nos jogos atuais e quero dar toda a minha energia para o Barcelona. E então veremos o que fazer a seguir. Segundo a ARKA, o Barcelona oferecerá ao goleiro uma extensão de contrato de 1 ano. Sim, ele merece. Apesar de jogar pior com os pés do que com as mãos, ele não falha em momentos críticos na linha. Mas por que o Barcelona precisaria dele se Ter Stegen está bem? Além disso, o salário do polonês é bastante decente, 3 milhões de euros por ano. Rubem Amorim afirmou que a temporada do Manchester United já está perdida, e nem mesmo uma conquista da Liga dos Campeões mudará isso, e ele está totalmente correto. Muitos podem não gostar que o treinador Granda fale a dura verdade, mas agora o United precisa se concentrar na construção de uma nova equipe. Amorim está tentando implementar seu futebol, mas até agora não está indo muito bem. O português, obviamente, está infeliz na Inglaterra. Jornalistas exibiram imagens de Amorim caminhando no CT do United, distante dos jogadores durante o treino. Um comportamento estranho para um treinador, provavelmente pensando na tática contra o Real Sociedad. Segundo o jornal, Marim tem problemas não apenas no trabalho, mas também na família. Maria, esposa do treinador português, está insatisfeita com a vida na Inglaterra e não gosta do clima local. E a culinária também, eu a entendo aqui, provavelmente é pior, não há culinária. E Maria já falou sobre isso com Marimo, e ele parece não se importar mesmo assim. Ruba insinuou que ele pode sair do clube em breve devido a resultados fracos, e a liderança do Manchester United já sabe quem o substituirá. Quanto pior o mais joga, mais chances há de que Xavi assuma o comando da equipe. O espanhol agrada aos chefes dos Diabos Vermelhos. Xavi já expressou sua disposição para assumir o projeto, mas apenas se lhe for permitido fazer uma reestruturação. Felizmente, é exatamente isso que os chefes querem do treinador.
A publicação afirma que Xavi está tão perto do cargo que já está pensando nas transferências da equipe. Assim, o treinador planeja se livrar de André Nani, Matheus de Ligt e Alexandre Garnacho assim que assumir o clube. E isso provavelmente não representa todas as transferências a caminho, já é hora de reformular o elenco. Xavi sabe trabalhar com a juventude e, considerando a forte escola do United, os frutos da colaboração podem surgir muito rapidamente. O êxito do Barcelona de hoje comprova isso, com enorme contribuição de Xavi. A Juventus continua a reconstruir a equipe, apesar das condições difíceis. Fãs insatisfeitos com a atuação de Mota exigem sua demissão. Além disso, os torcedores estão criticando os jogadores por não lutarem pela camisa. Na minha opinião, as perguntas devem ser feitas ao diretor esportivo Cristiano Giuntoli. O funcionário não forneceu a moto com o pessoal necessário para esta temporada, a escalação da Juventus é muito curta e as demandas da moto aos jogadores, na verdade, a tornam ainda menor. Considerando as muitas lesões, é fácil entender por que os turinenses estão oscilando de um lado para o outro. Mas como a Juventus conseguiu ser eliminada da Liga dos Campeões pelo PSV, e honestamente é um mistério para mim. A equipe da Série A mostrou um futebol de alto nível, mas se transformou em abóbora na Liga dos Campeões por algum motivo. O velho senhor precisa de reforços e mesmo com a crise financeira, a Juventus pode contar com novos jogadores. Segundo a Tuttosport, a 22 milhões... Slavac Turini ganhará 2 milhões e 50 milhões de euros por ano, sem contar os bônus. Um excelente defensor, Universal Sosrel foi procurado para aumentar Nedaro no inverno, não apenas pela Juventus, mas também pelo Atlético de Madrid. Além de Ganskogo, Ben Connery espera mais 2 transferências. O jornalista Mir Kadi Natalia disse que os Zebras planejam assinar com Victor Azinkena e Sandro Tonal. Quanto dinheiro, no entanto, não é especificado. Considerando que ainda precisamos encontrar fundos para comprar o desejado Randal Colomani, o mistério se torna ainda mais intrigante. Mas no verão, espera-se a venda de Dusan Vlahovic, que não só é caro, mas também recebe o maior salário na Série A. Então talvez eles economizem para a transferência de Gansko, Tonal e Colomani e até Simhen, se, é claro, os turineses venderem mais alguns jogadores para adicionar ao Vlahovic. José Mourinho foi desqualificado por 4 jogos do campeonato turco por racismo contra o Galatasaray e insultos ao quarto árbitro após o derby de Istambul. Além disso, ele foi multado em 42.500 euros. José disse que os jogadores adversários pulavam feito macacos. Que tipo de racismo exatamente foi visto nas palavras de José? Ninguém nos contou, mas José deu a entender algo. No dia em que a decisão sobre minha desqualificação por 4 jogos foi tomada, a sociedade descobriu que o chefe do comitê disciplinar estava comemorando esse evento com amigos. Camisetas do Galatasaray. Só aqui você pode perceber a escala disso. Didier Drogba e John Obi Mikel intervieram por José. Bem, sério, acusar Mourinho de racismo é simplesmente estúpido, considerando a quantidade de jogadores negros com os quais ele tem um ótimo relacionamento. José mesmo disse isso, afirmando que Galatasaray simplesmente não sabia sobre seus laços com os africanos, jogadores africanos e organizações de caridade africanas. E no final, toda essa história se voltou contra o Galatasaray e o comitê de arbitragem turco, que já tem uma reputação duvidosa. A suspensão de Banjosé foi reduzida para 2 jogos, uma pequena vitória para Mourinho. O português acabou nos jornais turcos, graças a mais uma história chocante. Manchester United e Tottenham buscam um novo Interback e demonstraram interesse no zagueiro Yusuf Aksashek, do Fenerbahçe. Os olheiros dos vermelhos, Dialov e Shepor, enviaram para a última partida do campeonato turco entre Fener e Antalya um grupo de olheiros para dar uma olhada ao vivo no jogo do prodígio turco. Mas Sabin, ao saber disso, enviou Aksashek para a reserva. Seja para manter Interback no Fenerbahçe, seja para afastar e esquecer os clubes anteriores. Em suma, os olheiros da equipe tiveram que voltar para a Inglaterra. Não é todo dia que você vê um trolling desse nível vindo de maestro. Tottenham inesperadamente entrou na modesta AES Alkmaar. Bem, para a surpresa da maioria, eu avisei que a AES é realmente o cavalo negro da Liga Europeia. Os holandeses começaram mal a temporada, mas só se aqueceram até a metade. Eles derrotaram o Fenerbahçe por 3-1. Em 3 partidas, eles devastaram o Galatasaray, triunfaram 2 vezes sobre o Ajax e venceram a Roma uma vez. O AES é uma equipe muito perigosa, que é fácil de subestimar. Eles jogam em segundo lugar e são muito bons nisso. Disciplinados e com uma defesa sólida, o que é raro para equipes da Eredivisie.
O ponto forte deles são os adversários fortes. Não jogam tão bem contra os fracos, mas isso não importa. Clubes de topo. O Alkmaar é treinado por Martin Martens, sua primeira experiência em nível adulto. E ontem ele lidou com o Tottenham. O único gol foi marcado por Lucas Bergwald, que cortou suas redes. No campo, havia apenas um time jogando, e era o AES, mas é uma pena para o Tottenham. Apenas do laser voltou o chaveiro caindo, Dominic Solanke, e imediatamente quebrou novamente. Exatamente as mesmas piadas foram feitas com Romero e Van de Ven. É simplesmente cruel. Postagem doente. O Manchester United não conseguiu superar o Real Sociedad em casa. Apesar do HJ, o United deveria ter vencido essa partida. Se Geni Nagaracha tivesse pensado por um segundo ao receber a bola na área de penalidade adversária em vez de passar, teria sido melhor. A única vez que ele preferiu passar, imediatamente se tornou uma assistência, embora o gol horrível de Zirkzee tenha sido marcado fraco e fora da área pelo centro do gol. Isso nunca deveria ter entrado, mas Kiber Sociedad perdeu a compostura. Não sei como explicar isso. É algum tipo de erro infantil e estúpido que você simplesmente não espera de um profissional. Certamente aprecie este épico fracasso em nosso telejornal, onde está a análise da partida, e não apenas isso. Todos os destaques da Liga Europeia estão apenas no nosso telejornal. O link está na descrição e no comentário fixado. Felizmente para os bascos, que não fizeram nada de bom por 80 minutos do jogo, o Manchester United falhou novamente. O vizinho só entrou em ação no final, mas isso foi suficiente para virar o jogo. Sim, ele até poderia ter vencido. Com uma longa pressão no gol adversário, os jogadores do Manchester United sucumbiram novamente. Em resumo, ontem, os ingleses se envergonharam, tanto o Tottenham quanto o Manchester United. Reece James é um futebolista único. O inglês tem tudo: velocidade, técnica, físico, chute, passe, jogo defensivo, drible. O lateral direito perfeito, não fosse pelas lesões. Mas finalmente Reece retornou do hospital. E esperamos por muito tempo. Mas Enzo Maresca começou a superar James pela direita, e no centro do campo ontem não foi ruim. Reece até se destacou. James carregou Copenhague de longe no estilo de Toni Kroos, perfeitamente no canto inferior. Resultado final, um jogo espetacular. Todos estão assistindo. 2-1. Chelsea poderia ter se esforçado mais antes do jogo em casa. Agora, quase não está indo de acordo com o plano. Na resposta, ficará sem a Liga da Conferência da União das Federações Europeias de Futebol, embora o Chelsea não tenha concorrentes sérios até a final. Lá, provavelmente, veremos uma partida contra o Betis. Além disso, uma lenda continua a marcar gols de cabeça. António brilhou novamente com uma assistência na partida contra o Vitória de Guimarães. Na Liga Europa, 2 jogos fantásticos aconteceram simultaneamente. A Roma conseguiu uma virada no jogo contra o Atlético de Bilbao ontem. A vitória dos romanos foi por 2-1. O gol decisivo foi marcado por Eldor Shomurodov, substituto, após um passe fantástico de Alexis Saelemaekers. Ambos entraram como substitutos, no estilo de Arne Slot Stari e Claudio Ranieri. Na verdade, Eldor tem se destacado recentemente para a alegria de todo o Uzbequistão. Na terra natal de Abdulkadir Huzanov, eles estão ainda mais felizes pelo jogador. Os fãs do Manchester City elegeram o defensor como o melhor jogador do mês. Mas vamos voltar para a Liga Europa. Lazio não perdeu para a Victoria Plzen no jogo total. As equipes empataram com o placar de 1-1, mas Nicola Ravello causou um caos total e quase matou o jogador da Victoria, Pavel Schultz. Bucei no rosto com um movimento de Kung Fu. Parecia muito assustador. Felizmente, Schultz sobreviveu. Tudo está em ordem, mas não entendo para onde ele estava indo. Ravello com o pé direito? Não se pode jogar assim. Cartão vermelho direto, naturalmente. E 3. Um pouco mais tarde, o zagueiro do Lazio, Zigo, chegou. Aqui, Quinto Victoria avançou, mas de alguma forma, os romanos arrancaram a vitória mais forte por causa da penalidade de Gustavo e Saxão, e agora Lazio está à frente no nono. Caro Quinto, no nono. Recomendo conferir a revisão deste jogo e outras principais partidas da Eurocup em nosso canal de TV. O link está na descrição e no comentário fixado no Odnoklasniki. Bem, isso é tudo por hoje. Obrigado por assistir e se inscrever no canal. Meu nome é KirillCast e essa foi a sua dose diária de futebol. Paz para sua casa e para você, amigos.